Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, que responsabilidade. Já estava aqui pensando, meditando. Eu disse, uma coisa é quando você prepara uma mensagem, a outra coisa é quando você chega no local e você encontra uma igreja como essa, onde transborda essa alegria, transborda essa comunhão. Percebo que os irmãos se amam e conversam, interagem. E eu digo para vocês, eu fico regozijado, porque é isso que nós precisamos ter. Irmãos que se amam, irmãos que têm prazer em estar uns com os outros, que têm alegria em louvar e bendizer ao nome desse Deus tão maravilhoso. Me sinto muito honrado de já estar aqui com vocês essa noite. E eu espero em Deus que vocês tenham misericórdia. Amém? Espero que vocês tenham misericórdia de mim essa noite. E mas vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Todos sabem qual é o texto que será lido essa noite? Efésios 4, 32. Que diz, a tradução brasileira diz assim: tornai-vos, porém, bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na revista corrigida e na revisada e na corrigida diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Na tradução, a linguagem de hoje diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês perceberam um ponto que é constante nesse texto? Que é justamente o fato de serem bondosos e compassivos. Mas há uma variante, que é o início do versículo, onde um diz tornai-vos, o outro diz antes sede, outro pelo contrário. Vamos tentar entender isso? Mas antes vamos orar, porque os textos serão lidos, serão longos, e vocês me lançaram uma responsabilidade muito grande, então eu vou clamar a Deus por misericórdia. Vocês permitem? Amém. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai de toda graça, bondade e misericórdia, estamos aqui, ó Deus, nesta casa, casa que leva o Teu nome, Senhor, aonde o Teu nome é invocado e sabemos que a Tua presença se faz aqui neste lugar, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos iluminando, para que a Tua palavra se faça conhecida, para que a Tua palavra, Pai, seja esclarecida, para que a Tua palavra seja compreendida e que ache guarita em nossos corações, que ela frutifique, Pai, que ela venha, Deus, cumprir aquilo para que ela for lançada esta noite, pois ela não voltará para Ti vazia. Abençoa-nos, ó Deus, guardando-nos, ó Pai, de todas as investidas do maligno, Senhor. Tirando, ó Deus, do nosso meio todo e qualquer espírito que não louvar e que não glorificar ao Teu nome. Que antes permaneça aqui somente, com toda a primazia, o Teu Santo Espírito, Pai. Nos seja conosco, meu Deus, em toda essa nossa caminhada, nos ensinando, nos exortando. É o nosso pedido que fazemos humildemente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, eu aprendi um tempo atrás que o fim depende do começo. Não é verdade? E nós estamos no último versículo do capítulo 4. Então é preciso que nós voltemos ao primeiro versículo, para que nós possamos entender um pouco por que é que Paulo vai exortando de tal maneira a igreja que está em Éfeso a tornar-se, a antes ser ou pelo contrário. Vamos entender? Primeiro versículo do capítulo 4, Paulo já começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós percebemos que se Paulo começa o capítulo 4 dizendo todas essas palavras, e ele chega na primeira frase do verso 32, dizendo, portanto tornai-vos, sede, antes. Então nós começamos a perceber que Paulo está trazendo uma novidade aqui para o pessoal de Éfeso, que é justamente, vocês não têm esta situação, vocês não são ainda, vocês se perderam no meio do caminho, porque muitas vezes nós imaginamos que as coisas são simples, mas não são tão simples assim, pois é necessário que haja um entendimento muito mais na prática do que nas palavras de tudo aquilo que nós professamos em uma comunidade evangélica. Por exemplo, as pessoas dizem que, conforme o texto ali, buscai a paz. As pessoas dizem que paz é ausência de guerra. Mas paz não é só ausência de guerra. Na verdade, paz não é ausência de guerra. Porque se você hoje parar e pensar, nós estamos sem nenhuma guerra aqui no Brasil. Tem a Rússia que está lá brigando com a Ucrânia, mas nós não estamos vivendo aquilo. Não é verdade? Nós aqui não estamos em guerra. Mas e a paz? Então, paz não é ausência de guerra. Paz é um estado mental e espiritual. Paz é um estado mental e espiritual. E a igreja em Éfeso estava passando por uma turbulência. A igreja em Éfeso estava passando por um momento de muita dificuldade. Por isso é que Paulo começa exortando a igreja de que há apenas um. Ele não está afirmando isso por causa do capítulo 6, verso 4 do livro de Êxodos, ou de Deuteronômio, perdoe. Quando lá está escrito que, ouvi Israel, há apenas um Deus. Nosso Deus é único. Como você queira traduzir, ele não está afirmando por causa disso. Não, ao contrário. Ele está querendo tirar a confusão que estava no meio da igreja. Porque a igreja em Éfeso, ela estava cercada de idolatrias e outras coisas mais. E como nós sabemos, a igreja do Senhor, ela é formada justamente de pessoas. Pessoas como nós, como eu, que antes estávamos, eu principalmente, perdido pelo mundo, e fui encontrado. E quando eu me achego ao meu Deus, me achego ao meu Senhor Jesus Cristo, eu trago comigo as minhas dúvidas, as minhas ansiedades, as minhas expectativas e tudo mais que eu espero encontrar naquela promessa do Evangelho. Aquela promessa de que Jesus é o Cristo, de que temos paz com Deus, que a paz que nós buscamos de verdade é essa, e de que Jesus voltará para que nós estejamos com Ele. Só que o que acontece? Quando eu adentro aos arraiais da igreja, como todos nós fazemos, trazemos em nós uma bagagem, trazemos em nós já um pensamento pré-concebido. Já chegamos com uma ideia do que deve ser buscado ou viemos já com a ideia do que devemos encontrar. É nesse ponto que Paulo começa a alertar a igreja por causa justamente de pessoas que estavam se intrometendo na igreja, influenciando a igreja, trazendo confusão para aquela busca incessante das pessoas. Elas estavam buscando a Deus porque elas precisavam ter justamente esta paz que elas precisavam encontrar. Porque eu não sei se você já percebeu que paz fora de Deus não tem. Não há paz fora de Deus. Nós só encontramos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Então as pessoas buscavam isso, buscavam essa paz, mas encontravam alguém que chegava lá e começava a distorcer, a trazer as coisas de maneira misturada, fazendo com que eles não encontrassem essa paz. E qual é o resultado disso? Eu vou ser assim bem rápido nisso, porque a gente tem muito tempo ainda. O pastor Jamison, ele resolveu me apertar bastante, sabe? Por isso que eu vou falar muito aí. Tenham paciência comigo. Então, o que acontece quando não encontra-se essa paz da igreja? Justamente todas aquelas coisas que nós vamos ler mais adiante, que são as brigas, as confusões, as dissensões, as mentiras, as calúnias, porque, na verdade, tudo começa justamente quando a pessoa encontra a sua paz interior, encontra a sua ligação com Deus, e ali ele vai perceber, ele vai se descobrir. E à medida que ele vai se descobrindo,
ele vai buscando de Deus uma correção, buscando de Deus uma mudança de vida. Por isso é que Paulo chega lá no final e diz: tornai-vos, sede. Porque aquele que não é, tem que se tornar. Ok? Então, Paulo vai falando para os amados irmãos, e nós começamos então a perceber que existe agora um momento de descoberta. Que descoberta é essa? A descoberta justamente do engano que a igreja de Éfeso estava vivendo. A igreja de Éfeso estava passando por um momento em que muitas doutrinas estavam adentrando as portas da igreja. E a igreja estava muito confusa. Ela se achava até mesmo que estava no caminho correto, mas ela não estava caminhando da maneira correta. Então, Paulo, ele vai, a partir de então, trazer para a igreja alguns ensinamentos que são muito importantes. Primeiro, ele vai trazer para a igreja justamente a revelação daquilo que é fundamental para a igreja compreender. Há apenas um Deus, um só Senhor, um só Espírito. Fora disso é confusão. Fora disso não é da parte de Deus. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, em momento nenhum ele trouxe divisão. O próprio Paulo vai afirmar lá em Filipenses que Jesus Cristo jamais usurpou tomar o lugar de Deus ou ser igual a Deus. Ele não trouxe confusão, em todo o tempo ele apontava para Deus. Então, se você tem uma unidade de pensamento, e Deus, ele é único, não existe o Deus que aprova, vamos brincar um pouco, não existe o Deus que aprova música e não existe o Deus que não aprova música. Não existe o Deus que aprova a calça e o Deus que não aprova a calça. Não existe o Deus que aprova corte de cabelo e o Deus que devemos ser cabeludos. Não existe esse Deus confuso. Porque essas coisas apenas trazem confusão. E a partir dessas confusões vêm as dissensões. Porque cada um vai começar a se elevar sobre o outro, achando que é o detentor da verdade, que sabe de todas as coisas e que ele conhece a vontade de Deus. Então começa por aí a confusão, um querendo se sobrepor ao outro, porque eu tenho mais conhecimento de Deus. É muito comum nós encontrarmos em algumas profecias, algumas pessoas chegarem e dizer: porque a vontade de Deus é essa. A Bíblia me pergunta e eu pergunto: como é que você sabe a vontade de Deus? Quem te revelou isso? Até onde eu saiba, só teve uma pessoa que trouxe para nós esse conhecimento tão profundo, que foi Jesus. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Não é verdade? E qual de nós aqui, por algum acaso, foi lá para conhecer Deus, conversar com Ele e voltar de lá, trazendo essas informações para nós? Então nós temos que entender que Jesus veio do Pai, e ao vir do Pai, Ele traz a informação necessária para cada um de nós. Nós só precisamos saber justamente e somente aquilo que Jesus trouxe para nós. Porque se formos mais adiante, nós vamos, me perdoe sair um pouco do texto, nós vamos ficar igual a Nicodemos. Quando Jesus conversa com Nicodemos no João capítulo 3, Nicodemos fica todo confuso. E Jesus diz: você é mestre de Israel, eu estou falando de coisas da terra e você não está entendendo. Se eu falar das coisas dos céus, entende? Então essa busca louca que algumas pessoas têm em determinar como é o céu, qual é o sexo de Deus, a cor dos olhos de Deus, se Deus é mulher, se Deus é homem, se Deus é preto, se Deus é branco, não interessa. Só traz confusão. E onde há confusão, não há paz. Não há paz. Por isso é que você vai encontrar muitos irmãos que andam perdidos, são como nômades. Eles não conseguem se firmar em lugar nenhum. Hoje ele está na Adventista, amanhã vai para a Assembleia, depois vai para uma Pentecostal, Universal e qualquer outra, que eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, correto? Eu só não vou jogar aqui na Carvalho de Justiça, tá bom? Não vou jogar para aqui não, que confusão aqui vocês não precisam, não é verdade? Vocês têm a paz de vocês, têm a comunhão de vocês, então deixe os confusos lá fora. Mas o que acontece é isso. A pessoa fica migrando de igreja em igreja, buscando uma verdade, buscando um ensinamento. Olha, ali tem um pastor que está falando isso. Olha, ali tem um pastor que está falando aquilo. Eu concordo com aquela revelação. Eu concordo com aquilo. Eu também acho isso. Olha, não é que é interessante aquilo? Me diga, esta pessoa vai ter paz onde? Quando?
Onde é que ele vai ter paz? Porque justamente a nossa ideia de nos encontrarmos com Jesus Cristo, de andarmos com Ele, é ter paz. É ter paz. Paz é aquela tranquilidade, aquela segurança, sabe? Eu fico pensando, foi lido aqui um texto, João 14, que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Agora pense, Jesus diz isso. Isso lhe dá uma segurança? Porque ele disse, vou e voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Se você crê nisso, você tem paz. Mas se alguém começar a lançar dúvidas, irmão, se alguém começar a dizer, não, mas não é bem assim, Jesus não quis dizer isso, Jesus não quis dizer aquilo, a sua paz vai embora, porque qual é a segurança que você tem em continuar crendo nesse Jesus Cristo? Qual é a segurança que você tem na volta desse Jesus Cristo? Qual é a expectativa que você tem de que ele retornará para que aonde ele esteja, estejais vós também? Qual é a segurança que você tem? Qual é a paz que você vai ter? Você não terá paz. Então começamos por aí a compreender que Paulo está justamente querendo acabar com a confusão. Porque a igreja não estava tendo paz porque havia muita disputa. Então Paulo, como apóstolo, pela autoridade que ele tinha, ele logo impõe: só existe um Deus, um só Espírito, um só Salvador, apenas um. Esquece toda esta balbúrdia, esquece toda essa confusão desses homens que ele vai citar mais adiante, que estão trazendo para dentro da igreja esta confusão. Esses homens estão trazendo para dentro da igreja essa confusão. Então a igreja precisava amadurecer. E Paulo diz assim, olha, era necessário que isso acontecesse, esse amadurecimento, para que eles não fossem como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Quando você fica imaginando uma criança, você pensa da seguinte maneira. Eu digo isso porque eu converso com as pessoas e sempre oriento as pessoas da seguinte maneira: não minta para uma criança, porque a criança acredita em você piamente. Tudo que você diz para uma criança, ela vai acreditar naquilo que você está dizendo. Então mentir para uma criança é um grande erro. É um grande erro. E Paulo está dizendo aqui que a igreja não deveria ser como criança, como menino, levado à roda por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, qualquer verdade dita. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando aí estava falando no livro de Mateus, ele fala a respeito da volta dele. Eu fico estarrecido, sabe, irmãos, queridos amados? Quando Jesus diz, o dia é a hora, ninguém sabe. Mas ele alertou, virão em meu nome falsos cristos. E muitos dirão, ei-lo ali, ei-lo lá, ei-lo lá. Não vá. Não acredite nisso. Porque como um raio corta o céu, assim também será a volta do Filho do Homem, todo olho verá. Então Jesus esclarece logo que a coisa vai ser dessa maneira. Como é que hoje, eu não sei se o pastor James conhece algumas igrejas que já dizem que Jesus já está de volta, não é? Aí eu pergunto, como é que ele já voltou? Se ele disse que seria de uma maneira, como é que ele já está conosco? Então percebe como esses muitos ensinamentos fora do contexto bíblico só trazem confusão? Por isso que a melhor coisa que existe é uma igreja centrada na palavra de Deus. Quando o seu pastor, e eu conheço o pastor James, sei que ele é um cara centrado na palavra de Deus, ele não gosta dessas fugas, ele não gosta dessas artimanhas criadas apenas para engodar pessoas, porque o grande problema da palavra de Deus, eu vou dizer aqui para vocês hoje, é o seguinte: o grande problema da palavra de Deus é que ela é intocável. O grande problema da palavra de Deus é que ela não volta atrás. O grande problema da palavra de Deus é que Deus vela por ela para cumpri-la toda. Então, não é Deus que vai se adequar a você. É você que vai se adequar à vontade e à palavra de Deus. Por isso é que Paulo vai dizer lá no final, tornai-vos. Se você tem que se tornar, é porque você não é. A igreja não era o que ele está dizendo aqui no final. A igreja precisava ser o que ele está dizendo no final. A igreja não era bondosa, não era misericordiosa. Como é que nós podemos imaginar uma igreja que não é bondosa e que não é misericordiosa? Qual o contexto de bondade que você tem? Ou misericórdia? Nós nos acostumamos, eu ouvi o pastor Jamerson falar aqui a respeito desta ida para Santa Inês levar esses alimentos. Nossa, isso é um ato. É verdade, isso é um ato. Mas isso é bondade? Se isso é bondade, então, meus irmãos queridos e amados,
Tem um pai de santo aí, né, o Aritana de Oxóssi, que é um cara muito bom também. Doa muito a cesta básica. Os espíritos, então, nossa, os maçons, por outro lado, vão embora. Os católicos estão certíssimos. Então, se nós formos olhar apenas para isso, nós não vamos compreender direito o que Paulo está querendo dizer. Bondade e misericórdia. Vocês já leram aqui no texto, logo no início, quando Paulo vai falando a respeito da necessidade das pessoas serem perdoadoras, das pessoas serem bondosas umas com as outras. Esse texto exorta para isso. A bondade, na verdade, é você ser compassível e perdoador. A bondade, na verdade, é essa bondade que Paulo fala. Ser compassivo e perdoador. Você vai encontrar pessoas por aí dentro da igreja que não sabem o que é perdoar o irmão. Então essa pessoa pode dizer que ela é uma boa pessoa? Que ela tem bondade e misericórdia no seu coração? Não. Ela não pode dizer isso. Porque se ela não consegue perdoar o seu irmão, se ela não consegue ter, sabe, este ato para com o seu próximo, para com o seu irmão, principalmente o da fé, então essa pessoa vai se dizer, não, eu sou bom, eu sou misericordioso, como? Isso é justamente a ação que fala mais alto do que a palavra. Porque justamente nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Então, é por essa razão que Paulo já começa o seu texto já falando para o pessoal de Éfeso, vocês não estão indo bem. Vocês não estão indo bem. Vocês estão se descuidando demais no que diz respeito à doutrina. Por que eu estou falando tanto de doutrina? Porque é justamente o que nós precisamos, paz, sabe, com misericórdia. E só pode haver paz com misericórdia se houver sã doutrina. Entende? Só pode haver paz com misericórdia se houver sã doutrina. Porque se você for buscar paz sem misericórdia ou misericórdia sem paz, você vai encontrar em vários lugares por aí, aonde a doutrina não é sadia, aonde os ensinamentos de Cristo não prevalecem, aonde a palavra de Deus não tem o mesmo peso que tem para você. Eu tenho certeza que você, crente batista dessa igreja aqui, ou até mesmo um visitante que está aqui esta noite, você sabe que a palavra de Deus ela tem um peso muito grande, porque é a palavra revelada do nosso Deus. E quem é Deus? O nosso Criador, aquele que sabe de todas as coisas e nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, como é que aquele que me conhece, que me fez, fala de mim alguma coisa e eu vou contestá-lo? Como é que eu posso contestar Deus? Não é interessante como hoje as pessoas estão buscando essa contestação? Mas por que estão buscando essa contestação? Perdoe. Essa contestação. Porque justamente isso vai abrandar a necessidade adâmica do homem caído. A necessidade adâmica. O homem, quando ele caiu, o homem, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. A primeira ação do homem, ele se afastou de Deus. Ouviu Deus, correu. Se escondeu. E você acha que um homem, nós, seres humanos, com a nossa natureza adâmica, nós buscamos verdadeiramente a esse Deus na sua total essência? Porque se Deus vier falar conosco, na verdade, eu não sei se nós seríamos tão bons como nós pensamos que somos. Eu não sei se nós teríamos tanta paz como nós achamos que temos. Por quê? Porque só encontraremos verdadeira paz seguindo a palavra de Deus, revelada para nós e trazida com maior ênfase através do seu Filho Jesus Cristo. Só encontraremos misericórdia se nós aprendermos o que é misericórdia. O Deus que nós... a palavra de Deus diz que, lá no livro de Miqueias, misericórdia quero e não sacrifícios. E ele fala, se vocês entendessem isso, seria muito bom. Então, misericórdia sem sacrifício. O que é que ele quer? Que nós tenhamos em nós uma natureza propensa a ajudar e amar as pessoas. Ele quer isso em nós. Ele quer que nós tenhamos essa natureza propensa a amar as pessoas ao nosso lado. O ser misericordioso não é o dar esmola, não. O ser misericordioso é a pessoa que tem empatia pelo outro. O misericordioso é aquele que não
conseguiria ficar tranquilo vendo o seu irmão sofrer qualquer problema, qualquer dificuldade. E eu vou mais longe ainda, pegando a própria palavra do Paulo. Sabe? Você tem que ser tão misericordioso que se a sua prática incomoda alguém, você vai deixar de fazê-la. Lembra do que Paulo disse a respeito de comer carne? Se o meu comer carne escandaliza meu irmão, não vou mais comer carne, não por causa da minha mente, mas por causa da mente do mais fraco. Isso é misericórdia. E não aquela coisa, eu sei, eu estou tranquilo, eu me garanto, eu sei o que eu estou fazendo, quem quiser que se vire. Não, isso não é ser misericordioso. Misericordioso é quando você pensa o quanto as suas ações vão prejudicar a outra pessoa. Misericordioso é você quando deixa de fazer alguma coisa para não prejudicar a outra pessoa, para não constranger a outra pessoa, para não humilhar a outra pessoa. Então você se torna misericordioso nisso, e não porque você dá uma esmola, não porque você dá um prato de comida, não porque você dá umas roupas que você não usa mais. Não, isso não é misericórdia. A misericórdia está no altruísmo, está em você se dar. Como disse Jesus, não existe maior amor do que esse, dar a vida pelo seu amigo. Então, Paulo, ele é muito imitador de Cristo. Paulo, ele gosta de seguir os ensinamentos de Jesus e trazer para a igreja. Então, quando ele chega na igreja que está em Éfeso, ele encontra a igreja numa bagunça que só. Porque não adianta simplesmente um grupo se reunir. Não adianta simplesmente pessoas congregarem. Isso não é igreja, torna-se multidão. Isso é multidão. Qual seria a diferença de certas reuniões para uma torcida de futebol no campo, no estádio? Quase nenhuma. Mas igreja é algo diferente. Eu consegui ver igreja aqui. Sabe, eu consegui ver igreja na comunhão de vocês, no participar de vocês, na alegria da irmã, em fazer essa sinopse, trazer para nós a história de vocês aqui. Sabe, o quanto eu percebi na história dela, o quanto vocês lutaram para chegar até aqui. Isso é igreja. Um ao outro ajudou e ao próximo disse, esforça-te. Isso verdadeiramente é igreja. Então, Paulo está trazendo para os irmãos de Éfeso a descoberta. Que descoberta é essa? Vocês não estão dentro do padrão de Deus. Não há paz em vocês. Queridos e amados irmãos, não existe coisa melhor do que você chegar para congregar com os seus irmãos. E você chega da rua, trazendo as suas lutas, dificuldades, problemas, perseguições, angústias, tristezas e tudo, e ali você começa a congregar, a louvar a Deus. Você ora, e aí você começa a perceber que o Espírito Santo vai fluindo, 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 e quando você sai daqui, você sai de outra maneira. Você sai em paz, tranquilo. Então, igreja, basicamente, é uma central de tratamento. E se a igreja não tiver esses fatores, paz e misericórdia, porque a misericórdia é que vai mover todas as coisas. Entende? A misericórdia vai mover todas as coisas. Vai mover um irmão a ajudar o outro, um irmão a socorrer o outro, um irmão a cuidar do outro. Sabe? A misericórdia vai fazer com que você olhe para o lado e diz, o irmão não veio a 3 cultos. Deve ter algum problema com ele. Mas se não houver misericórdia, não veio porque não quis. Eu vim porque não veio. O problema dele. Então me diga, como é que há uma igreja onde não há essa preocupação com o outro? E como o irmão, alguém pode chegar e dizer, eu sou uma pessoa misericordiosa. Como? Se você não se preocupa com o seu irmão. Se você está pouco se lixando para a outra pessoa. Então a descoberta que Paulo traz para a igreja, e esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, é justamente isso. Paulo ele vai apontando as falhas da igreja. Mas Paulo está apontando as falhas da igreja? Sim. A primeira coisa para a correção é descobrir aonde estão os erros. Se você encobre a transgressão, se você encobre o erro, você não está ajudando ninguém. Se Paulo dissesse, olha, não está tão ruim assim, vamos deixar para lá, vamos passar por cima, Paulo não estaria ajudando ninguém. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Sabe? Apocalipse, capítulo 2. Todos encontraram? Estou chegando. Observe e me diga,
Qual é a primeira igreja a receber a carta? Uma das 7 cartas? Éfeso. Vamos ver o que é que o Senhor revelou a João para ser escrito e mandado a Éfeso, essa igreja que nós estamos falando. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tens, contudo, a teu favor, que odeias, as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eis a carta que João está enviando à igreja que está em Éfeso. Revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, que agora ele entrega a João. E o que é que ele fala da igreja de Éfeso? Tenho a seu favor isso, isso e isso. Mas tenho contra ti isso, isso e isso. Então não existe, correção sem mostrar o erro. E Paulo está mostrando o erro da igreja que está em Éfeso para que a igreja se corrija. Assim como o Senhor está mostrando o erro da igreja para que ele não mova o candeeiro dela. Para que o Senhor Jesus, no dia do juízo, não pune a igreja. Então ele mostra a transgressão, mostra o erro. Irmãos queridos e amados, não existe coisa melhor do que quando o nosso Deus, nos mostra aonde está o nosso erro. Porque quando ele nos mostra onde está o nosso erro, ele está nos dando a possibilidade de mudança. Ele está nos dando a possibilidade de mudarmos. E o que é interessante é que aí eu vou, infelizmente, sair um pouquinho mais do texto, eu vou para Hebreus. E aí o Senhor disse que nenhuma correção ela é agradável por logo de cara. Nós não gostamos de correção. Mas depois ela surte o efeito necessário. E então a palavra vai trazer para a gente a seguinte sentença: que nós devemos nos alegrar quando somos punidos por Deus. Quando somos corrigidos por Deus. Sabe por quê? Porque se Deus nos entregar à própria sorte, Ele já não é mais o nosso Pai. E nós somos apenas bastardos. Não temos mais um Pai que cuida da gente. Então, como Ele é Pai, Ele cuida da gente, então Ele nos chama à regulagem, Ele nos mostra o erro, Ele nos dá aquela puxada de orelha, e temos que nos alegrar porque Deus está fazendo isso conosco. Então a igreja em Éfeso está recebendo, toda uma correção, e esse texto que eu li lá em Apocalipse, já é justamente o texto que vai enfatizar essa mudança que é necessária acontecer, que lá em Apocalipse já aconteceu. Quando eles rejeitam a doutrina dos nicolaítas, rejeitam a confusão de doutrinas que estavam no meio da igreja, rejeitam aqueles que se diziam apóstolos e não eram apóstolos, rejeitam aqueles que se diziam mestres e não eram mestres. Elas começam a buscar na palavra de Deus a certeza, a segurança de todos os ensinamentos. Porque, meus amados e queridos irmãos, só na palavra de Deus é que nós temos segurança. Só na palavra de Deus. Não existe segurança fora da palavra de Deus em lugar nenhum. Porque tudo que nós sabemos, tudo que está revelado para nós está aqui na palavra de Deus. Fora daqui, existe apenas especulação. Existe apenas sonhos, devaneios. Existe apenas desejos que não foram realizados ou decepções de algumas pessoas que pensaram alguma coisa que não era e aí depois eles trazem para as igrejas essas confusões, fazendo com que as pessoas percam a sua paz porque eles perderam a paz. Não existe coisa pior do que quando alguém vem abalar a nossa fé. Quando alguém tenta abalar a nossa fé, tirar a nossa paz. Porque o bom de nós estarmos congregando firme na palavra de Deus é que, independente dos problemas do mundo, independente das aflições do mundo, nós temos paz com Deus. Porque, como eu disse a vocês, paz não é a ausência de guerra, paz é um estado de espírito. Paz é um estado de espírito. Está tudo difícil, está tudo ruim, mas vocês têm paz. Porque você sabe que o seu Deus vive,
e que por fim se levantará sobre a terra. Você sabe que o seu Deus te guarda, que o teu Deus cuida de você, que você vai passar pelo deserto e Deus vai te colocar no lugar seguro, que Deus vai te sustentar com a destra dele. Então, as pessoas que não têm essa paz, elas se desesperam, perdem as suas vidas, ficam loucas, mas nós que temos paz com Deus, não. Está tudo difícil, mas sabemos que lá no fim Deus vai dar a solução, vai dar a saída. Então, louvado seja Deus. Então, Paulo, ele vai trazer agora, como é que eu poderia dizer? A necessidade de mudança. Paulo vai trazer agora a necessidade de mudança. E eu fico assim, irmãos, pensando, como é que Paulo, ele pode encontrar numa igreja tantas exortações a fazer? E olha que nós estamos falando aqui de coisas assim simples, sabe? De coisas simples. Tem coisas piores ainda que a gente vai ter que tratar um pouco mais adiante. No versículo 25 do capítulo 4, Paulo ele começa a dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Perdoe, fiz uma pausa errada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se nós prestarmos atenção, é difícil imaginar que numa igreja cristã, Paulo pudesse elencar tanta coisa. É difícil de imaginar que numa igreja cristã, uma igreja que segue a Cristo, uma igreja que buscava os ensinamentos da palavra de Deus, pudesse encontrar tanta coisa para ser corrigido. Paulo não está inventando, não. Paulo está dizendo aquilo que ele viu na igreja. E ele está mandando que parem com isso, deixem de fazer isso, cessem essas ações. E essas coisas só podem parar quando existe uma iluminação da parte de Deus para cada um de nós. E Paulo está trazendo justamente esta iluminação. Porque ele está evidenciando aquilo que, obviamente, ficaria escondido, ficaria fora e as pessoas não iriam se tocar. Porque só esse versículo aqui, que é bastante interessante, ele usa muito, né? Ireis, mas não pequeis. Vamos trabalhar só esse texto aqui rapidamente. O pastor James já me alertou do horário. Pastor? Então eu já estou sabendo que se eu me delongar demais aqui, eu vou ficar sozinho, tá bom? Então eu vou encerrar no tempo certo. Ele que falou. Então assim, amados, ireis, mas não pequeis. Qual de vós, amados e queridos irmãos, humanos, carne, sangue, osso, não ira? Tem algum santo aqui que não ira? Se quiser, pode se revelar agora que a gente ora para Deus te levar antes que você peque. Porque se você chegou nesse patamar, é melhor que não perca a sua salvação. Se você é uma pessoa que não se ira, então se revele agora. Vamos orar para Deus te levar nesse momento, porque você já está salvo. Então, como nós iramos, e é normal irar, o próprio Cristo, quando ele adentrou ao templo e viu os vendilhões roubando e aprontando, ele ficou irado. Então, irar é normal. Um irmão, ele vai fazer uma besteira, sabe? Vou pegar o grupo de louvor. Elas estão rindo aqui. O grupo de louvor está lá naquele ensaio, né, pastor James? Ensaia, deixa tudo alinhado. No dia de cantar, um ou uma abençoada, uma pessoa, vai lá e erra na coisa mais simples que existe. Todos vão ficar zangados. Vão ficar chateados, porque, poxa, o trabalho foi tão caprichado, treinamos tanto, caprichamos tanto, e agora uma besteira dessa, talvez um outro erro fosse mais aceito, mas logo isso você errou. E aí, é normal. Mas espera aí. Por que isto é motivo de briga, dissensão, o grupo de louvor acaba, vai começar o problema no grupo, vai começar o disse-me-disse, o falatório, vou começar a maltratar uns aos outros? A ira é normal. A gente ora e pede, Senhor, tira de mim.
Por isso é que Paulo disse, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você vai se irar, mas não deixe que o sol se ponha sobre ela. Bota o joelho no chão e pede perdão a Deus. Senhor, eu me irei. Eu perdi o controle, sabe? Se eu soubesse onde era a porta do inferno, aquela pessoa estava lá dentro, mas eu não sei. Então, Pai, me perdoe pelos pensamentos que eu tive, Pai. Me perdoe, Senhor, por eu ter que pensar em mandar para Ti aquela pessoa, Senhor. E aí você vai ficar tranquilo, beleza. Porque Paulo diz o seguinte, não deis lugar ao diabo. Você sabe onde é que começa os homicídios e tudo mais que não serve para a gente? A partir de uma ira, a partir de um sentimento ruim. Satanás, ele pega aquele sentimento e ele começa a exacerbá-lo, ele começa a exagerá-lo, ele começa, sabe, aquilo que era uma ofensa para nada. Sabe, aquela briga de trânsito, o cara deu uma fechada no outro, e aí sai no jornal, o rapaz pegou um revólver no porta-luva e matou outro cara, por quê? Porque deu uma fechada nele. Aí você se pergunta, tinha motivo de matar alguém por uma fechada na rua? E nós vamos observar as banalidades pelos quais se mata dia de hoje. Se mata hoje por qualquer coisa. Se você estiver andando na rua, irmão, eu lhe aconselho, alguém pisar no seu pé, peça desculpas. Porque você não tinha nada que botar o pé debaixo do dele. Entende? Peça desculpas. Porque hoje as pessoas estão assim, a ira hoje, ela está explodindo. As pessoas por nada estão estourando. E a igreja não é lugar disso. A igreja é lugar de reconciliação. A igreja é lugar de perdão. A igreja é lugar de você chegar e dizer, esta é a parte melhor de todas. Essa é a hora que o grupo de louvor pega aquela pessoa e diz, olha, você pisou na bola, você atrapalhou a apresentação da gente, nós vamos te dar mais uma chance. Se você errar de novo, é com a gente. Entende? Ficaram irados, ficaram chateados, mas foram aquela pessoa e falaram, você errou nisso, você deveria ter feito assim, assim, assado, você prejudicou a gente, mas vamos te dar uma nova chance. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Porque se nós não achássemos misericórdia da parte de Deus para cada transgressão nossa, onde nós estaríamos agora? Se Deus não fosse misericordioso e suportasse as nossas transgressões, onde nós estaríamos agora? Se Ele nos julgasse imediatamente a cada erro nosso, quantos estariam aqui esta noite? Vocês nem teriam me conhecido, porque eu não estaria aqui. Não é verdade? Então nós temos que entender isso. Se Deus é misericordioso conosco, como o texto diz, sabe? Assim como Deus, por Cristo, fez tudo isso conosco, nós também devemos fazer com os outros. Tem coisa melhor, irmãos queridos e amados, do que você encontrar alguém que está passando por um problema, uma luta, uma dificuldade. E aí você, olha, vamos conversar um pouco, vou orar por você, eu tenho aqui um texto bíblico, sabe? Vou botar seu nome na oração lá da igreja. Entende? Isso é muito bom, aquela pessoa vai ficar regozijada. Você foi um agente da paz. E você foi misericordioso. Você acha que você tem a obrigação de fazer menos do que isso, como cristão? Algum cristão que acha que tem a obrigação de fazer menos do que isso? Do que levar a paz e a misericórdia que recebeu de Deus a outras pessoas? Então é por isso que Paulo condena justamente a confusão que estava dentro da igreja. Porque a melhor coisa que existe é chegar para o irmão e conversar com ele. Por isso que Jesus fala, se o irmão errou, vai ter com ele. Isso acaba todos os problemas. E no amor de Cristo, tudo pode ser resolvido. No amor de Cristo, tudo pode ser resolvido. O que não pode se perder é a paz. Não permitam, amados irmãos, que vocês percam a paz que durante esses 8 anos vocês conquistaram aqui nesse lugar. Para chegar aqui, eu tenho certeza que não foi fácil. Se for perguntar aos primeiros, eles vão testemunhar que não foi fácil chegar até aqui. O pastor Jamerson chegou aqui este ano, não é verdade? E com certeza o pastor Jamerson sabe que há problemas a serem resolvidos. Hoje, imagine há 8 anos atrás, quando estava no início, embrionário, quando estava no começo ainda, com as lutas e dificuldades, não foi fácil. Para chegar a esta harmonia, eu sei que muita gente chegou e saiu. Como as pessoas dizem por aí, né? Deus soprou, foi para longe. Não é verdade? Deus soprou para longe. Mas vocês conseguiram uma unanimidade que foi falado aqui a respeito da analogia do carvalho. Quando a tempestade, quando o vento soprou forte, o carvalho afundou as raízes. Não é verdade? Quando veio a adversidade, o carvalho ele aprofundou as suas raízes. Para quê? Para permanecer firmado.
para não ser abalado por isso. Então não permitam, queridos, que a paz que vocês alcançaram seja dissipada por qualquer vento de doutrina. Não permitam, não deixem, sabe, que nada que venha lá de fora atrapalhe o que vocês já conquistaram aqui. Porque a unanimidade está em vocês, o poder está com vocês. Como eu li no texto lá de Apocalipse, o poder de rejeitar as doutrinas, as confusões está em vocês. Equivocadamente, nós pastores sofremos muito com isso. Nós sofremos muito com isso. Sabe por quê? Porque criou-se aquela ideia do pastor ser o vigia, sabe? Então as pessoas andam desapercebidas, se deixam levar por qualquer conversa, andam comendo grama que não é adequada, estão bebendo água em poços que não são limpos, e a culpa é do pastor. Não, a culpa não é do pastor, não. A culpa é da igreja que permitiu. Quando a carta chega para Éfeso, quem está sendo elogiado é a igreja. Foi a igreja que rejeitou a falsa doutrina, foi a igreja que rejeitou os nicolaítas, foi a igreja que rejeitou os falsos apóstolos, foi a igreja que rejeitou aqueles que vieram trazer confusão e dissensão. Não é o pastor, é a igreja. O pastor orienta, ensina doutrina, é o que Paulo está fazendo. Paulo não é o responsável pelas confusões de Corinto, Paulo não é o responsável pelas confusões da Galácia, de Éfeso, Paulo não é o responsável pelas confusões de nenhuma das igrejas. Ele está apenas como pastor, na função que ele está, trazendo a doutrina e o ensinamento para a correção. Cabe à igreja entender e atender. Então, meus irmãos queridos e amados, paz e misericórdia é uma coisa boa que vocês têm aqui, não é? Preservem isso. Preservem isso. Preservem bastante isso, essa comunhão de vocês. Esta paz que vocês a duras penas conquistaram, porque essa conquista é de vocês. Não existe, eu espero não estar falando nenhuma heresia muito grande, né? Heresia pouco é besteira, né? Não é muito grande, mas não fique você orando, como muita gente fica orando. Ah, Deus, coloca em meu coração amor. Ah, Deus, coloca em mim isso. Você, por algum acaso, é um alienado? Por algum acaso você é um robô? Por algum acaso você é o quê? Não entendo isso. Quer dizer que para você amar ao próximo, é Deus que tem que botar em você esse amor? Se é Deus que botou esse amor em você, ele não vem de você, vem de Deus. Então não é você que ama. Você que tem que começar a desenvolver. O que muitas vezes o cristão pede a Deus, quando pede isso, é o seguinte: olha, pai, eu vou me matricular na academia e eu quero que os meus músculos cresçam, porque lá o pessoal está malhando, mas lá eu não vou. É mais ou menos isso. Ou você exercita a longanimidade, ou você exercita a misericórdia, ou você exercita a sua fé, ou nada vai acontecer com você. Você precisa colocar na prática, exercitar, exercer. Exerça, viva isso. Procure ser uma pessoa que transmite paz para os outros, viva isso. Procure ser uma pessoa misericordiosa, viva isso. Isso vem de você. Isso vem de você a partir do momento em que você entendeu que você precisa se tornar, que você precisa ser. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu não preciso estar repetindo tanto, porque vocês já são. Não é verdade? Vocês já são. O que vocês precisam é manter. Isso é palavra pastoral. A pastoral fazer isso, sabia? Pastor, vocês já são, vocês não precisam, sabe? Aí o pessoal baixa a cabeça e diz: mas louvado seja Deus, porque esta palavra é profética. Vocês já são, vocês já têm. Entende? Vocês precisam apenas manter. Esta palavra aqui, tornai-vos, antes sede, pelo contrário, foi para Éfeso, não é para vocês. Não é para Éfeso, não foi para vocês. Paulo falou para Éfeso, não foi para vocês. Porque vocês já são, eu tenho certeza que no dia a dia vocês já praticam todas essas coisas. Então, meus irmãos queridos e amados, essa é a nossa descoberta. Essa é a nossa descoberta. Este é o processo inicial para o tratamento da igreja em Éfeso. E nós precisamos, sabe, aprender com os erros dos outros. Eu digo isso com muita propriedade para vocês. Aprenda com o erro
dos outros, porque talvez você não tenha tempo de aprender com os seus próprios erros. Então você olha para a igreja que está em Éfeso e vê que Paulo está puxando a orelha da igreja. Em que ponto? Então se isso daqui não é bom, então eu não vou fazer. Se isso não agrada a Deus, eu não vou fazer, porque eu não sou besta. Imagina se eu vou esperar Deus me repreender. Eu vou esperar Deus mandar um profeta, um anjo descer dos céus para me repreender. Ele já fez isso no passado. Os profetas já foram lá, deu de cacetada em um monte de gente. O anjo já desceu lá, já deu porrada em um bocado de gente. O fogo já desceu dos céus, a terra já tremeu, as serpentes abrasadoras já vieram. Eu vou esperar isso tudo hoje? Nada. Eu vou olhar para a palavra de Deus e vou olhar tudo quanto agrada a Deus e vou praticar. Eu vou olhar tudo que há em mim que desagrada a Deus e vou abandonar, porque eu não sou besta. Você é? Você vai esperar que Deus faça um mover desse do Antigo Testamento sobre a sua vida para que você se endireite? Eu creio que não. Porque hoje nós temos sabedoria e conhecimento suficiente para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos sabedoria e conhecimento suficiente para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Jesus revelou para nós qual é o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então ninguém está enganado. As nossas ações são de caso pensado. Por isso é que exige de nós mudança. Que a igreja possa estar anunciando esta mudança. Porque esta mudança já está em vocês. Quando vocês estão aqui louvando e cultuando a Deus, quando vocês convidam pessoas a vir a este lugar, vocês estão dizendo para essas pessoas: mude e venha para o nosso lado. Saia de onde você está e venha para cá. Mude de atitude. Mude seu ponto de vista. Olhe Deus de uma outra maneira. Compreenda que esta comunhão que nós temos, essa paz que nós temos, você também pode ter, é só se agregar. Porque é isso que a igreja precisa fazer. Porque se alguém chega numa igreja, conforme Paulo vai falar um pouquinho lá em Coríntios, sabe? Onde os irmãos se mordem e se arrebentam, como é que Cristo vai ser anunciado? Como é que Cristo pode ser anunciado em um ambiente de guerra, de luta, de prostituição, de mentira e tudo mais? Porque as pessoas que adentram essas portas, elas já estão vindo de um mundo assim. Elas não têm paz lá fora. O mundo não tem misericórdia de ninguém. O mundo não tem misericórdia de ninguém. Então, quando uma pessoa adentra esta igreja, por convite seu, ela vem em busca disso. Ela vem em busca de ter a paz que o mundo não dá. E o próprio Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz mudou, não vos dou como o mundo a dá. O mundo não dá paz para ninguém. Então as pessoas estão atribuladas lá fora, suicídio, medicações que poderam fortes, droga, um monte de coisa, porque eles estão atribulados lá fora. Aí você chega e diz: olha, vem para a minha igreja. Lá nós anunciamos ao Cristo, sabe? E você vai ter a paz de Cristo na sua vida. Você vai ter paz e sossego, que é tudo para a sua vida. Você vai ter paz para a sua vida. Ah, mas o mundo me maltrata, o mundo me pisa, o mundo faz isso e aquilo. Venha para Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso. E nós aprendemos a ser misericordiosos. Você vai conhecer a verdadeira misericórdia que vem da parte de Deus. Então, por hoje é só. Por hoje é só. Nós precisamos aprender a descobrir essas coisas para exercermos. Então, eu apenas desejo, sabe, perguntar para vocês: vocês entenderam? Amém, glórias a Deus. O que é importante é isso. Não importa o muito que eu fale, o importante é o quanto vocês entendem. Até preciso que vocês entendam. E eu espero em Deus que essa viagem no livro de Efésios traga a vocês, sabe, esta certeza de que vocês estão no caminho certo. De que esta igreja é uma porta, uma agência dos céus aqui na terra. E de que muitas pessoas que estão desesperadas lá fora entrarão aqui e encontrarão a paz que vocês têm. A paz que Deus deixou aqui neste lugar. A paz que o Espírito Santo trouxe a esse lugar. E essas pessoas que sofrem lá fora vão chegar aqui e encontrar uma igreja que se ama. Uma igreja que pratica misericórdia. E eles entenderão o que é o amor de Deus revelado em cada um de nós aqui. Ok, irmãos?